Neste Descomplica, vamos explicar as diferenças entre lucro presumido e lucro real. E você que tem farmácia vai aprender qual deles é o melhor para o seu negócio. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Farma Contábil no YouTube. Eu sou Viviane Massi e está no ar mais um episódio do Descomplica Farma, um programa que descomplica o dia a dia da sua farmácia, da sua drogaria. Para não perder nada, inscreva-se e ative as notificações. Este vídeo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. A Farma Contábil recebe muitas perguntas sobre as diferenças entre lucro presumido e lucro real. Existem muitas dúvidas sobre isso. Por isso, para descomplicar o assunto, nós conversamos hoje com o Bruno Moura, contador da Farma Contábil, novamente aqui no canal. Bruno, obrigada. Sabe que eu adoro receber você por aqui. Olá, Viviane, é sempre um prazer estar aqui. Vamos aí descomplicar esse tema, que é uma dúvida muito frequente que acontece no nosso dia a dia aqui, dos clientes, não só clientes da Farma, mas, enfim, de pessoas que procuram a Farma Contábil, e é um prazer estar aqui tirando essas dúvidas. Então vamos lá, Bruno. Explica pra gente, resumidamente, as características dos dois regimes. Quais as características do presumido e quais as características do lucro real? Então, Viviane, vamos lá. Vamos descomplicar esse tema, que é uma dúvida frequente dos nossos clientes aqui da Farma Contábil e também de pessoas que procuram a Farma Contábil para que a gente possa ajudar, dando a nossa opinião, dando a nossa consultoria sobre a questão do regime tributário. Voltamos a frisar e vou repassar rapidamente. Regime tributário é uma opção e não uma imposição. Não é o porte, não é o faturamento que vai definir o seu regime tributário, tá? Esse é um dos fatores que definem o regime tributário. Então, o regime tributário é uma opção. Você tem que optar pelo regime tributário, que vai lhe trazer mais benefício. Óbvio que cada um deles tem as suas características e regras que precisam ser seguidas. E você pode se enquadrar em um regime ou em outro, mas você precisa escolher o regime tributário que vai lhe trazer mais benefícios. Vamos falar das principais características do lucro presumido e do lucro real. Lucro presumido, como o nome já está sugerindo, é o regime tributário, tá? Que a Receita Federal vai presumir ou presume um percentual sobre o faturamento da sua empresa e sobre esse percentual o imposto de renda será calculado. Então, ela presume 8%. A sua farmácia tendo um lucro maior que 8%, tendo um lucro menor que 8%, ou até mesmo prejuízo, não importa, ela vai pagar o imposto de renda sobre o percentual de presunção de 8%. Ok? Essa é uma das principais características. Imposto de renda calculado sobre o faturamento da sua empresa na presunção de 8% sobre ele. Ok? Além do imposto de renda, você vai pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, que é de 12% a presunção sobre o faturamento da sua empresa. Essa é a base de cálculo, tá? Então, a sua empresa, ela teve ali um faturamento de R$ 100.000, você vai jogar o percentual de 8% sobre os R$ 100.000. Sobre essa base de cálculo, você vai aplicar o percentual do imposto de renda, que é de 15%, ok? E na contribuição social, a mesma metodologia. Você vai pegar o faturamento da sua farmácia, vai aplicar o percentual de 12%, vai achar a base. Achando a base de cálculo, você vai aplicar o percentual de 9% sobre essa base. Ok? Então, em linhas gerais, esses dois impostos são calculados dessa forma pela presunção do lucro e sempre pelo faturamento. Agora entendi. E esse presumido significa que esse lucro pode não ter sido de 8%. Pode ter sido menos E ou pode ter sido mais, na é realidade, isso. digamos assim. Exatamente, a gente vai comentar daqui a pouco sobre isso, tá? Ok. Outra característica do lucro presumido é o cálculo do PIS e da COFINS.
Como que é calculado o PIS e a COFINS no lucro presumido? É um percentual também aplicado sobre o faturamento da sua farmácia, ok? Farmácias, em linhas gerais, a sua grande maioria de produtos são considerados produtos monofásicos. Então, você não vai calcular e pagar o PIS e COFINS sobre esses produtos, que são produtos que, quando você efetuou a compra, você já pagou o PIS e o COFINS, não vai pagar ele em cascata novamente, ok? Então, sobre os produtos que não são monofásicos, você vai pagar o PIS e o COFINS sobre o valor de venda desses produtos, sobre o faturamento desses produtos. E o percentual é de 3% para o COFINS e 0,65% para o PIS, ok? Então, tem o faturamento da empresa, desconta os produtos monofásicos, o saldo que ficar ali de produtos que não são monofásicos vai se aplicar esses dois percentuais que eu acabei de falar, 3 para COFINS e 0,65 para o PIS, ok? Não tem crédito, você não consegue reduzir esses dois impostos porque é percentual sobre faturamento. Você não tem aproveitamento nenhum de crédito ou nenhum tipo de metodologia para reduzir o pagamento desses dois impostos no lucro presumido, e isso também é uma das características, tá? O ICMS do lucro presumido, ele é pago por confronto entre débito e crédito. Algumas empresas que saem do Simples Nacional e migram para o lucro presumido, a gente precisa sempre comentar, né, e explicar e orientar que o ICMS ele é pago por confronto, tanto no lucro presumido como no lucro real. É a mesma metodologia de cálculo, e a gente está falando aqui, e esse vídeo de hoje não é para falar do ICM, é para falar dos impostos federais, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas é bom sempre frisar que, tanto no lucro presumido como no lucro real, o ICMS e o INSS, ou a Contribuição Previdenciária Patronal, a metodologia de cálculo é o mesmo, serão as mesmas metodologias de cálculo, ICMS por confronto e o INSS é um percentual sobre a folha de pagamento, tá? Resumir aqui as principais características do lucro presumido, que tem outras mais, mas o que nos interessa e o mais importante foi isso que eu comentei. Vamos falar agora do lucro real, ok? Lucro real. O imposto de renda e a contribuição social serão calculadas sobre o real lucro contábil da sua farmácia. Lembra que a gente falou no lucro presumido que é uma presunção de 8%? No lucro real, como o nome sugere, não é feito dessa forma. Você vai precisar apurar o lucro contábil da sua farmácia, tá? E o que é o lucro contábil? É o lucro que ele é evidenciado nos demonstrativos contábeis gerados pela contabilidade, onde tem ali todas as suas receitas, todas as suas despesas, todos os seus custos, e ali, dentro do demonstrativo de resultado, é evidenciado um lucro ou prejuízo. Sobre esse lucro é aplicado o percentual do imposto de renda de 15% também, assim como no lucro presumido. Lembre que lá no lucro presumido eu falei que era um percentual de 15% sobre o lucro que se presume de lucratividade. No lucro real, não. É sobre o real lucro da sua farmácia, que em muitos dos casos não é de 8%. Isso é um outro tema que a gente já vai falar, tá? Mas no lucro real, 15% sobre a sua lucratividade contábil. E a contribuição social de 9% também sobre o seu lucro contábil. A empresa deu prejuízo. Você paga esses dois impostos? Não. Você teve prejuízo contábil, não se fala em pagamento de imposto de renda, nem de contribuição social. Ok? Vamos falar dos outros dois impostos, que também são pagos no lucro real, que é o PIS e a COFINS. Só que esses dois impostos no lucro real também é uma característica desse regime tributário, são pagos diferente do lucro presumido. Não é percentual sobre faturamento, é apuração de débito e crédito. O que é isso, Bruno? Não entendi nada. Vamos lá. Quando você faz a compra da mercadoria, no lucro real, você vai aproveitar os créditos existentes dentro das compras das mercadorias que você está fazendo.
Lembra que eu falei dos monofásicos? Sobre os monofásicos, você não vai aproveitar o crédito, mas sobre os produtos que não são monofásicos, você vai aproveitar o crédito do PIS e do COFINS. E isso vai fazer com que você possa abater esses créditos dos débitos que são gerados nas vendas da sua empresa. Quando você vende aquele produto, você gera um débito de imposto, e aí você faz o confronto, você diminui um valor do outro, você reduz ali, nessa apuração, um valor de compra de mercadoria que no lucro presumido não se tem essa consideração, é percentual sobre o lucro da sua empresa. Desculpa, um percentual sobre o faturamento da sua empresa, melhor dizendo, no lucro presumido. No lucro real, é o confronto entre débito e crédito. Você vai apurar as entradas, você vai verificar as suas saídas, compra e venda, e vai fazer o confronto. E aí você vai ter a definição do valor do PIS e do COFINS que você vai pagar. Melhor ainda, no lucro real, quando você faz esse confronto e acha o resultado, ainda tem a possibilidade de você abater outros créditos além das compras. Como, por exemplo, quando você paga aluguel à pessoa jurídica, você pode fazer a dedução do cálculo do PIS e do COFINS. A conta de energia elétrica da sua farmácia, você pode deduzir do cálculo do PIS e do COFINS e outras mais. Então você tem alguns créditos ali que a legislação te beneficia, ela te dá a oportunidade de deduzir da apuração do PIS e da COFINS. Passando rapidamente, o percentual do PIS e do COFINS no lucro real ele é maior, o PIS é 1,65% e a COFINS 7,6%, mas a legislação te dá esse benefício da apuração por confronto, e que muitas das vezes, e na grande maioria das vezes, traz mais vantagem para o varejo farmacêutico calcular o PIS e COFINS dessa forma, do que você simplesmente aplicar um percentual sobre o seu faturamento. Na maioria das vezes, não faz sentido nenhum. Tá? E o ICMS, a contribuição previdenciária patronal, como eu comentei anteriormente, é a mesma metodologia num regime e outro. O ICMS por confronto e o INSS sobre a folha de pagamento. Viviane, essas são as principais características que o empresário tem que ter em mente na hora de tomar a sua decisão. Outras considerações a gente vai falar aqui, mas essas são as principais características. Tô até sem fôlego, porque são muitos detalhes, mas vamos em frente. E aí, depois que você explanou brilhantemente sobre as características, o que a farmácia precisa fazer então para escolher entre o presumido e o real? Como é que ela vai saber em qual regime ela vai estar mais bem enquadrada, ela vai pagar menos imposto? O que que você orienta? Vamos lá. O que é comum, infelizmente, acontecer? São os empresários que optaram pelo lucro presumido da sua farmácia. Primeiro, eles optam por esse regime tributário por desconhecer as vantagens do lucro real, por desconhecer as características, por desconhecer os benefícios e também tem um mito, né? Tem um mito aí, uma cultura enraizada no nosso segmento, e no empresário de um modo geral, de que lucro real é só para grandes empresas, é só para multinacional, não é para o meu segmento, meu negócio é pequenininho, vou optar pelo lucro presumido. Então, você precisa, para que você identifique qual é o melhor regime tributário, você precisa entender e apurar o real lucro da sua farmácia dentro da sua contabilidade. Enquanto você não tiver um demonstrativo de resultado, não tiver um balancete, um balanço que expresse, que evidencie o real lucro da sua farmácia, você nunca será possível você definir de forma assertiva o seu regime tributário. Por quê? Vamos lá. Lembra que eu falei que a presunção é de 8%? É o principal ali tópico. Você optou pelo lucro presumido. Você está presumindo que a sua farmácia tem 8% de lucratividade. Ela tem realmente 8% de lucratividade na sua contabilidade? Você envia todos os documentos para a sua contabilidade? Você faz ali o lançamento e todas as considerações devidas? Você, dentro da sua contabilidade do lucro presumido, por exemplo, você lança
todas as suas aquisições de ativo fixo, todo o seu ativo imobilizado, você faz o lançamento da depreciação, você faz lançamento de provisão de 13º e férias, você tem uma apuração correta do seu estoque para que você determine o seu CMV, que é o principal custo da sua farmácia dentro da sua contabilidade? Se você não tem essa informação clara para você, você vai tomar uma decisão errada. Você pode dizer que está no lucro presumido, você optar pelo lucro presumido, porque você não tem um relatório que te diga qual caminho seguir, com clareza. Então você acaba optando pelo regime tributário errado. Tenho cliente no lucro presumido? Tenho, mas esses clientes precisam ter esses relatórios claros na mão para ele tomar a decisão correta. Ele precisa ter tudo lançado na contabilidade para que ele evidencie os números corretos para que ele tome a decisão correta. E a gente tem conteúdo sobre isso aqui no canal. O Bruno já gravou um vídeo comigo explicando, citando, dando exemplos de quais despesas podem ser lançadas na apuração do lucro real. É só você clicar nesse link que está aparecendo aqui em cima. E Bruno, a folha de pagamento é sempre um ponto de atenção nas farmácias, porque folha de pagamento é um negócio que tem um custo alto. Existe alguma diferença na apuração dos impostos entre os regimes do lucro presumido e do lucro real? Vamos lá. A apuração dos impostos da folha de pagamento, a metodologia de cálculo é a mesma. O que acontece no varejo farmacêutico, que a gente sabe que acontece, a gente não quer aqui, né, esconder nada, e a gente sabe que isso acontece, é você não colocar na folha de pagamento tudo aquilo que acontece dentro da sua farmácia, como as comissões, por exemplo. Quando você não coloca por dentro da folha de pagamento as suas comissões, as informações da sua premiação, como é o caso, a gente tem um vídeo que lançou do Descomplica Farma excelente, que eu aconselho a todos assistirem. Mas, enfim, se você não faz as considerações corretas e não lança dentro da folha de pagamento a comissão, você não lança a premiação, o que acontece? Na sua contabilidade, não vai aparecer essa informação, essa despesa que muitas farmácias têm, e uma vez não imputadas na sua folha de pagamento, vai fazer com que você tenha uma lucratividade maior no seu negócio, fazendo com que você tome a decisão errada entre o lucro presumido e o lucro real. Folha de pagamento costuma estar ali em segundo e terceiro lugar, concorrendo com os impostos no principal custo. Então, se você lançar na sua folha de pagamento tudo aquilo que acontece dentro da sua farmácia, também vai ser fator determinante, pode sim ser determinante para a escolha do regime tributário. A minha empresa está no lucro presumido, está dando uma lucratividade alta, mas também você não informa a comissão, não informa a premiação dentro da folha de pagamento, vai fazer com que você tome a decisão errada na escolha do regime tributário. Foi uma entrevista que nós fizemos com a Bruna Nunes, do Instituto Bula. Já coloquei o link aqui em cima para você e também está na descrição do vídeo. Está muito completo, diferença entre comissão e premiação e como fazer a transição de um modelo para o outro. Bruno, para a gente fechar, quando a farmácia está no presumido, ela continua tendo a obrigação de mensalmente enviar as informações para a contabilidade, como ela tem no lucro real, ou não? Ela precisa, isso independe do regime tributário que ela optar. Só ela enviando todas as informações para a contabilidade vai ter condição de informar ao seu cliente, à sua empresa, e fazer com que o empresário tome a decisão correta do regime tributário. Se a empresa não encaminha para a contabilidade as informações, ou por falta de conhecimento, ou simplesmente por achar que no lucro presumido ele não tem a necessidade, já que o cálculo é feito pelo faturamento, isso vai fazer com que ele, empresário, e também a contabilidade, tome a decisão errada na escolha do regime tributário. Não faça isso, encaminhe tudo para a contabilidade, tudo aquilo que acontece na sua farmácia, todas as despesas, desde o estacionamento, desde o lanche, até as maiores, aquisição de ativo fixo, despesa com cartão de crédito, aluguel que você paga, enfim. Todas essas informações vão fazer com que na contabilidade expresse a realidade do seu negócio, fazendo com que você tome a decisão correta para ele. Essas são as principais diferenças entre o lucro presumido e o lucro real.
muitos detalhes, a gente sabe disso. Se você ainda tem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que a gente responde com o maior prazer. Nosso intuito aqui é ajudá-lo a tomar a melhor decisão, um conteúdo gratuito de qualidade. Então, não se sinta envergonhado, pode perguntar aqui embaixo e deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outros empresários nos seus grupos de WhatsApp, isso é muito importante. Bruno, prazer falar contigo, muito obrigada. Prazer é meu. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada a você pela companhia e eu te vejo no próximo Descomplica Farma. Até lá, tchau, tchau.